um exemplo aqui para vocês de como se inicia um processo relacionado à obesidade e que se transforma no círculo vicioso. A gente sabe que tudo começa através de um processo relacionado à inflamação. Então, a inflamação, a principal fonte de produtora de citocinas inflamatórias que nós temos hoje, é dentro do nosso intestino, principalmente em nível de intestino delgado. Quando eu falo aqui intestino, pessoal, eu me refiro ao intestino delgado, que é onde ocorre a absorção dos nossos alimentos, das vitaminas, dos minerais, dos aminoácidos, enfim, dos macronutrientes, também dos micronutrientes. Então, quando a gente tem uma alimentação principalmente baseada em alimentos processados ou alimentos dos quais nós temos intolerância, ou alimentos que não são bioapropriados, alimentos pelos quais nosso organismo não foi preparado geneticamente para poder ingerir, isso vai gerar uma certa agressão no nosso intestino, provocando aquilo que nós conhecemos como disbiose intestinal. Essa disbiose intestinal, já falei várias vezes para vocês aqui, que nada mais é do que um desequilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins dentro do nosso intestino, onde eu tenho um aumento dessas bactérias ruins e uma queda no nível de bactérias boas. E essas bactérias intestinais, elas começam a produzir uma quantidade absurda de citocinas, que nós chamamos de citocinas inflamatórias, que ganham a nossa corrente sanguínea. E essas citocinas inflamatórias, quando elas ganham a nossa corrente sanguínea, elas provocam uma série de efeitos deletérios, que é o que a gente chama de inflamação silenciosa, inflamação subclínica, que vai gerar aquilo que nós conhecemos em inglês como inflammaging, ou seja, inflamação acelerando as doenças características do processo de envelhecimento. E um dos primeiros fatores que esse excesso de citocinas inflamatórias provoca é estimulando constantemente as nossas glândulas adrenais. E essas glândulas adrenais, quando elas são hiperestimuladas de uma forma constante, e se vier isso associado também a fatores emocionais estressantes, isso vai fazer com que, ao invés da gente liberar o nosso cortisol de uma forma pulsátil, porque ele é um hormônio liberado em impulsos ao longo do dia, isso faz com que a gente eleve os níveis de cortisol para níveis suprafisiológicos e mantenha esse cortisol em níveis elevados durante a maior parte do tempo. O grande problema é que cortisol em níveis suprafisiológicos, cronicamente, ele causa uma série de problemas, de efeitos deletérios. Ele vai principalmente atuar na nossa imunidade, suprimindo a nossa imunidade, fazendo com que a gente se defenda mal contra infecções virais, infecções bacterianas, se defendendo mal também das agressões dos poluentes do meio externo com que a gente entra em contato, e faz com que a gente perca também a nossa homeostase interna, e o nosso sistema imune fica incapaz de detectar eventuais células que estão crescendo em locais inadequados ou células que estão com mutação, por exemplo, células mutadas que venham a se transformar em câncer, em outras doenças, incapaz de detectar o crescimento dessas células, e aí não vão fazer o combate a essas células, permitindo que essas doenças avancem. Mas o problema mais importante, não vamos sair do foco da obesidade, é que cortisol elevado ele é um hormônio lipogênico. Ele sinaliza para o nosso organismo que a gente precisa acumular energia em forma de gordura. E isso faz com que a gente aumente progressivamente a nossa gordura visceral. Essa elevação do cortisol também é capaz de alterar os níveis do nosso hormônio tiroidiano, principalmente o T3, que é o nosso hormônio tiroidiano ativo. E isso faz com que a gente desenvolva, aí, quando existe uma queda nos níveis de T3, que responde por uma grande parcela da produção de energia que a gente tem, da nossa energia basal, uma queda nesse T3 joga o meu metabolismo basal lá para baixo também, sendo o segundo fator que vai corroborar para com que eu desenvolva mais ainda obesidade visceral. Essa situação permanecendo constante, associada já a níveis elevados de gordura visceral, vai alterar o meu receptor de insulina. A gente conversou sobre insulina um dia desse aqui, fazendo com que a insulina que o meu pâncreas produza tenha muita dificuldade em jogar a glicose dentro da célula, que é o local onde ela vai ser queimada e transformada em energia. E se essa glicose não entra dentro da célula, o excesso de glicose acaba sendo também acumulado em forma de gordura, mais um fator que leva à obesidade central. O que vai acontecer? Esse excesso de insulina
também estimula algumas enzimas que favorecem um acúmulo de triglicerídeos em forma de gordura e faz uma coisa pior do que isso ainda. Eles bloqueiam uma outra enzima, que é quem permite com que eu utilize a minha gordura como fonte de energia, ou seja, níveis elevados de insulina, a pessoa acumula gordura com muita facilidade e tem dificuldade em queimar essa gordura. Isso se transforma num círculo vicioso. Pessoal, olha o que acontece aqui. Tudo que a gente pensa hoje em dia em termos de obesidade é para ser pensado de uma forma oposta. Ou seja, não é que você tem que emagrecer para ficar saudável. A questão é, se você não estiver saudável e equilibrado, dificilmente você vai conseguir emagrecer.